Muito bem, meus amigos e minhas amigas, nós vamos falar hoje sobre a Himalayan, Royal Enfield Himalayan, uma moto que vem sendo esperada já há bastante tempo aqui no Brasil. Não é uma Big Trail, mas é um segmento de trail muito interessante aí, que cresce bastante aqui no Brasil, principalmente aí pela Teneré, pelo sucesso da Teneré e algumas outras motos aí que a gente vai mostrar aqui nessa comparação. Eu tive a oportunidade de pilotar essa moto na Índia, num evento que eu participei no ano passado, em 2017. Pude constatar que é uma moto muito boa, realmente, tanto para estrada, desde que você use com moderação. Ela não tem uma velocidade final muito grande, mas ela é muito boa, muito confortável para você fazer uma viagem grande. Ela aguenta aí muito bem uma trilha, aguenta muito bem o off-road, é capaz de ultrapassar obstáculos com bastante facilidade. Ela tem aí, depois nós vamos ver os dados de suspensão dela, são muito bons. Mas quem tiver alguma curiosidade em saber da minha experiência na Índia com essa moto, eu tenho vários vídeos, aqui estão alguns dos vídeos que estão no meu canal. Bom, nós vamos fazer aqui nesse vídeo um vídeo de comparação com as motos que nós temos aqui no Brasil. E essa comparação foi feita pelo meu amigo Flávio Bressan. Flávio Bressan mantém essa página aqui do Eubando, onde ele tem uma FAQ, onde fala muita coisa sobre a Royal Enfield, todas as dúvidas que alguém tiver aí sobre as Royal Enfields, que é uma moto relativamente nova aqui no mercado brasileiro, pode tirar nessa FAQ que o Flávio Bressan colocou aqui no site do Eubando. Deixarei o link aí na descrição. Ele teve um trabalho gigantesco aqui para juntar informações de motos que devem atuar aí no mesmo segmento da Royal Enfield Himalayan. E aqui a gente vai listar elas. Esse levantamento que ele fez aqui considerou então a Teneré 250, a XRE 300, a GS 310 da BMW, uma bela moto. Também a nova Versys 300, uma bela moto, já tive a oportunidade de sentar nessa moto aqui, bacana. Temos aqui uma moto que é um segmento um pouco mais acima, né, a 500 da Honda, a 500X, da CB500X da Honda, uma moto muito boa, mas vamos colocá-la aqui para ter aí um termo de comparação com a nossa Royal Enfield Himalayan. E por último aqui, e não menos importante, está a Falcon 400, uma moto que não está mais no mercado aí, mas uma moto excelente, uma moto muito boa. Quem andou na Falcon, provavelmente quem comprou a Falcon deve sentir saudades dessa moto. Nós vamos começar aqui então com os preços dessas motos, uma coisa que sempre chama a atenção de todo mundo quando quer comparar motos, né? A Royal Enfield Himalayan ainda não teve seu preço anunciado, especula-se aí que elas fiquem próximo de 20 mil, eu acredito que fiquem um pouco abaixo de 20 mil aí, mas ela deve cair em uma faixa entre 18 e 20 mil, talvez 19 mil seja um preço próximo do que ela vai ser lançada aqui. Dos preços que a gente tem aqui, a Yamaha Teneré 250, o último preço que eu identifiquei foi 16.490 sem ABS, a moto não tem ABS. A Honda XR 300 já temos opções com ABS de 16.650, um pouquinho acima da Teneré, e a com ABS 18.098. A BMW aqui com preço já bem diferenciado, do tipo BMW mesmo, né? 24.900, uma moto com ABS. A Kawasaki Versys 300 vem com três versões aí, uma sem ABS que está na faixa de 20 mil aí, 19.990, com ABS 22.290, e a Tourer que vem totalmente equipada com muitos equipamentos, 25.990 aí, mais cara inclusive que a BMW GS 310, que também não vem equipada, né? A Honda CBX 500 aí, que é a nossa premium dentre essas motos que estamos mostrando aqui, 26.890, ela vem com ABS naturalmente. E o preço que eu encontrei da Falco aqui em 2012, quando ela foi relançada e injetada, era de R$18.900. Então está aí a nossa primeira comparação de preços entre as motos que podem ser equiparadas aí ao segmento que pretende atingir a Himalayan da Royal Enfield. A Himalayan é uma moto de 411 cc. Então vamos dar uma olhada aqui em termos de motores, vamos comparar aí com o nosso segmento aqui. Vamos falar primeiramente da Royal Enfield Himalayan. Ela tem 411 cc, refrigerada a ar, um cilindro apenas. A potência de 24,8 cavalos a 6.500 giros e um torque de 3
3,26 kg a 4.250 giros. Aqui é a primeira coisa que chama a atenção de muita gente, seria essa baixa potência de 24,8 cavalos. É uma moto, depois nós vamos fazer uma tabela comparativa aqui com as outras motos, a gente vai ver como ela se encaixa aí. Realmente não tem uma cavalaria muito grande, mas tem uma coisa que chama muita atenção aqui, que é o torque dela, 3,26 kg. É um torque significativo, muito bom na comparação desse segmento. Depois eu faço mais alguns comentários em função aí da minha experiência de pilotagem dessa moto lá na Índia. A próxima moto aqui é a Teneré 250, que é um grande sucesso. Eu gostei muito de pilotar essa moto aqui. Ela tem uma cilindrada de 249 aí, 250 cilindradas, refrigeração a ar, um cilindro também, assim como o Himalaia. A potência em cavalos 20,7 e o torque de 2,09. Então um torque consideravelmente mais baixo que a Himalaia. E a potência também é um pouco mais baixa, apesar de ser uma moto aí muito utilizada por grandes aventureiros, aí, uma moto que é confiável, tem uma rede de assistência bem grande. O pessoal está usando muito essa moto aqui para fazer suas aventuras. Inclusive o Flávio Bressan tem uma Teneré 250 aí, mas está louco para botar a mão numa Himalaia e ver do que ela é capaz. Vamos aqui a XRE 300 da Honda, 291,6 cc's. A refrigeração dela é a ar e tem um radiador de óleo também, um cilindro. A potência aqui já é um pouco melhor, 25,4 e o torque de 2,76. Uma potência maior do que bem próxima da Royal Enfield Himalayan, apesar de cilindrada um pouco menor. Mais um torque também menor do que a Himalaia. Uma ótima moto também. Vamos à próxima aqui. Agora a gente vem aqui para um segmento, dentro desse segmento, uma BMW Simpla, uma moto premium, G310 GS é o nome correto dela. Uma cilindrada de 313, refrigeração a água, cilindro também um cilindro. Já testei, não essa versão aqui, testei a versão Street dela. A potência de 34,5 e um torque de 2,95. Então a potência é mais alta aí que a Himalaia, porém um torque menor. A Kawasaki Versys 300 é uma belíssima moto. Eu tive a oportunidade apenas de sentar nessa moto aqui, não pude pilotar ela. A cilindrada dela é de 296, se enquadra aí entre as 300 cc's. Refrigeração a água, aqui já tem um diferencial por ter 2 cilindros, né? A potência de 40 cavalos, uma potência muito boa para essa cilindrada, um torque de 2,96, então a potência aqui está bem acima da Himalaia, porém o torque aí não alcança a Himalaia, o que dá algumas indicações de que ela possa ser muito boa para estradas, mas no off-road ela apanharia um pouquinho aí da Royal Enfield Himalaia. Gostei muito tanto do visual da Versys, como sentei nela, me senti como quase uma Big Trail, uma moto muito bonita, muito boa. Aqui temos então a Honda CB500X, que na verdade tem 471 cc's, uma ótima moto aí para se colocar na estrada. A suspensão um pouco mais alta aí permite algumas incursões em terrenos um pouco mais difíceis, mas não dá para se falar em algo parecido com trail ou um off-road mais pesado, mas uma ótima moto para se viajar. Refrigeração a água, 2 cilindros aí que reduz bastante a vibração do motor, o que dá mais conforto numa viagem mais longa. Uma ótima potência de 50 cavalos aí, anda na frente tranquilamente de qualquer caminhão, sai de situações um pouco mais complicadas nas estradas com essa potência e também com esse torque de 4,55. E aqui é a Honda NX400i Falcon, nossa saudosa Falcon aí. Muita gente sente falta dessa moto, ela tinha alguns probleminhas em velocidade um pouco mais alta, a frente ficava meio um pouquinho solta, mas era uma moto muito versátil, muito boa e uma moto aí muito querida também pelos bandidos, pela sua capacidade de ultrapassar obstáculos, né? Infelizmente. Cilindrada aqui de 397,2, refrigeração a ar, um cilindrão aí. Uma potência de 28,7 e um torque de 3,27, características aí de motor bem próximas ao que a gente pode ver na Himalayan. Então aqui vamos para uma tabelinha onde vamos fazer a nossa comparação entre as motos que a gente viu um pouco mais de detalhe e agora vamos fazer, nessa tabela aqui a gente consegue enxergar tudo e dá para fazer algumas considerações aqui. As cilindradas aí estão nessa primeira coluna, a gente já falou. A refrigeração aí, a maior parte delas é água, tem a XR300 que tem um radiador de óleo.
Os cilindros, as que se destacam é a Versys e a CB500 com 2 cilindros, enquanto todas as outras são um cilindro. A potência aqui, a gente já consegue tirar algumas conclusões. A conclusão principal é que a Royal Enfield Himalayan não tem uma cavalaria muito grande, está em 24,8. A Royal Enfield Himalayan que eu pilotei lá na Índia, eu consegui chegar a 130 km por hora. Um amigo colombiano que estava comigo chegou a quase 140 aí, num terreno plano, né? Mas ela não chega facilmente a 130 km por hora. Assim como a Yamaha Teneré, a Teneré 250 também, que eu me lembro da Falcon também, ela andava aí a 120, 130, era a velocidade limite dela. Então, para quem valoriza muito esse aspecto da velocidade final em estrada, o que eu acho que é mais o imaginário da gente, né, de que a gente vai conseguir fazer uma grande viagem ou uma viagem dentro do Brasil, nas estradas que a gente tem, com o trânsito que a gente tem nas estradas, que a gente vai conseguir fazer uma viagem a 140 km por hora é praticamente impossível. Eu já fiz muitas viagens. Se andar nessa velocidade, você vai estar correndo alguns riscos e também, além de estar infringindo a lei, você vai conseguir voltar para casa com uma multinha, né? Então, uma velocidade de 100, 110 km por hora, 120 km por hora, para ter uma folga numa ultrapassagem, qualquer uma dessas motos aqui é capaz de rodar tranquilamente nas estradas brasileiras. Na questão do torque aqui é que a gente vê uma vantagem da Royal Enfield Himalayan. Ela tem um torque que se destaca aqui, depois da CB500, que é uma moto diferenciada com 4,55 kg de torque. A Falcon tinha 13,27 e a Himalayan tem 13,26, ou seja, praticamente a mesma coisa do torque da Falcon, o que é muito bom, principalmente no off-road. Com destaque aqui, se a gente olhar a RPM em que a Himalayan atinge o seu torque máximo, que é 4.250, é bem menor do que a Falcon atingir com 6.000 giros, né? Então esse torque da Falcon você teria que estar num giro muito mais alto, e uma característica da Royal Enfield Himalayan é obter o seu torque máximo numa faixa de RPM bem baixa. Isso é uma característica interessante, importante. Ela realmente dá aquela sensação de tratorzinho no off-road. Eu gostei muito de pilotar ela fora do asfalto. Na estrada já, quando você tem que andar numa autoestrada, ela já mostra que a sua cavalaria aí é para se fazer uma viagem boa aí, em torno de 100, 110 km por hora. E o que importa é que a moto, que a Himalayan, tem a versatilidade de andar muito bem no off-road e andar bem na estrada. Vamos ver algumas outras características aqui, em termos de dimensões dessas motos. Aqui primeiramente a Himalayan. Eu vou deixar esses dados aqui, não vou ficar também comentando cada um dos itens, né? Tem a distância de eixos aqui, a altura do assento. Esse item da altura do assento, sim, isso aqui é bem interessante de destacar. Apenas 800 milímetros, apenas 80 centímetros a altura do banco até o solo. Isso dá para essa moto aqui uma característica bem democrática. Então, pessoas de estaturas bem variadas aí, normalmente quem tem baixa estatura ou quem está abaixo aí, digamos assim, de 1,70 m, sente muita dificuldade em pilotar uma Big Trail, por exemplo. A não ser que tenha uma boa técnica para pilotar, a dificuldade é bem grande quando você não consegue colocar os dois pés firmemente no chão, principalmente se você vai para um off-road, né, onde você precisa apoiar a todo momento os pés. Essa altura de 800 milímetros, 80 centímetros, é bem interessante na Royal Enfield, dá uma segurança muito boa para você. Eu tenho 1,74 m, me senti tranquilamente. Junto comigo lá na Índia estava andando uma menina de 1,60 m, apesar de ela andar, ter que encostar a ponta dos pés no chão. Garanto que ela teria muito mais dificuldade do que andar, por exemplo, numa Teneré 250. O peso aqui é interessante, 182 kg, o peso seco dela, né? Tanque de combustível de 15 litros, dá uma autonomia em torno de 450 km para essa moto, uma autonomia muito boa. Pelo menos na viagem que a gente fez lá, a gente parou poucas vezes para abastecer. A capacidade máxima de carga é um item interessante. O que eu achei aqui foi 174 kg, então quando você for viajar você tem que pensar peso do garupa ou da garupa, caso tenha mais bagagem. É uma coisa que pouca gente presta atenção. No caso da Himalayan aqui, você pode chegar a uma carga de 174 kg. Em relação às dimensões aí da Teneré 250, a gente pode destacar aqui que ela tem um assento bem alto, 865 milímetros, 86,5 centímetros. É uma altura bem alta aí para
para a altura média do brasileiro, né, para a estatura média do brasileiro. Então nem todo mundo se sente confortável com uma Teneré 250, tem que fazer algumas adaptações que são possíveis. A altura mínima do solo é muito boa, 265, fica uma moto alta, dá para encarar uma off-road bem tranquilamente aí. O tanque de 16 litros, dá uma autonomia ótima também, capacidade de carga não temos. Vamos à nossa Honda XR 300, uma moto bem popular aqui, porém com essa altura do assento dela, de 86 centímetros do banco ao solo, ela é uma moto alta e exige aí uma certa adaptação. Com o tempo o pessoal começa a se sentir um pouco mais confortável, mas para um off-road, por exemplo, uma moto muito alta, é meio complicado quando você tem alguma situação meio difícil no off-road, que tem que botar os pés firmemente no chão. Ela, para uma moto de cidade, com técnica, se anda bem, com uma moto com uma altura de assento assim, do assento assim, mas no off-road já complica um pouco. O tanque aqui é pequeno, 13,8, o que dá aí bem uma característica de moto urbana, que é onde acaba se usando muito mais essas motos. O peso dela é baixo, 153 kg. BMW G310 GS, em termos de dimensões aqui, a altura do assento dela é boa para a estatura média do brasileiro, 835. Tanque é de apenas 11 litros. Fica meio complicado para se botar na estrada uma moto com um tanque assim de não tão boa capacidade. A bela Kawasaki Versys 300 aqui, uma moto com uma cara japonesa realmente. A altura do assento dela já é mais alto aí, já começa a complicar um pouco aí pelos 845, não é todo mundo que se sente confortável, principalmente numa viagem onde você tem que parar em postos aí onde o piso não é muito bom, ou então tem que parar na beira da estrada onde tem desníveis, né? É complicado você não conseguir colocar os pés firmemente no chão. Quem está na altura aí próxima de 1,80 não tem qualquer problema com essa altura de banco ao solo, mas para a média do brasileiro, 845 já começa a dar uma certa complicação aí, já não dá para plantar os pés no chão. A altura mínima do solo de 180 não é uma altura assim tão grande na comparação com as outras motos. Tanque de combustível de 17 litros, uma boa autonomia para fazer aí uma boa viagem com a Kawasaki Versys 300. Vamos para a Honda CB500X. A altura do assento é 812, uma altura muito boa aí para a média do brasileiro, né? Depois nós vamos falar sobre a altura mínima do solo, que é uma coisa interessante para motos que se propõem a fazer um pouco de off-road. Ela já é um pouco mais pesada em função da cilindrada de uma moto um pouco maior, de 183 kg. Tanque de combustível maior também, 17,7 litros, e a capacidade máxima de carga é um pouco maior, 185. Já é uma moto um pouco maior em todas as suas dimensões. E vamos para a nossa Falcon, querida Falcon aqui. Uma das coisas que eu senti dificuldade quando andei na Falcon foi realmente a altura do banco ao solo, 850. Já é um tamanho aí de Big Trails, né? Hoje em dia as Big Trails já estão um pouco mais democráticas, já há kits de rebaixamento ou motos com um banco um pouco menor. Mas a Falcon, me lembro que eu senti uma certa dificuldade em função da altura, eu tenho 1,74, 850 milímetros do banco até o solo. Peso seco de 157, o tanque de 15,3, capacidade máxima de carga de 158. Então vamos ao nosso super tabelão aqui, muitas informações, mas aqui fica mais fácil de fazer a comparação entre as motos. Podemos ver aí que a Himalayan é a moto mais comprida aí, na parte de comprimento ela é a maior entre todas as motos que a gente está vendo aqui. Também tem a maior distância entre eixos, isso muito em função do seu projeto completamente diferente aí das motos que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil, e também motos do exterior. Ela tem um projeto realmente diferente. A altura do assento aí, a Himalayan é a mais baixa entre todas elas, mas isso não quer dizer que ela tenha uma altura mínima do solo ruim. 220 milímetros não é uma altura ruim para se vencer alguns obstáculos aí no off-road. Voltando aqui à altura do assento, a Teneré é muito alta, é a mais alta de todos nesse comparativo, seguida aí da XR 300. Uma característica não muito boa, pelo menos para a estrutura do brasileiro. Não sei porque essas motos chegam aqui e são comercializadas aqui com uma altura tão alta. Aí muita gente precisa fazer uma gambiarra para baixar um pouco e ter mais conforto e segurança na pilotagem. Quanto ao peso, o peso da Himalayan de 182, ela não tem praticamente plásticos na sua construção, ou tem bem pouco plástico na sua construção, diferentemente das outras motos. O plástico é usado aí como uma medida de redução de peso das motos. A Teneré é mais levezinha, 133 kg aqui.
O tanque de combustível, o maior que a gente tem é da CB 500X, naturalmente ela tem uma cilindrada maior, gasta mais pesada. E o menor é da BMW aqui, que dá uma característica bem de moto muito mais urbana do que uma moto para viagens. A Kawasaki Versys aqui se destaca com 17 litros e a Royal Enfield Himalayan com 15 litros aí, pelo que eu me lembro, a autonomia dava em torno de 450, por aí, em torno disso. Então vamos agora a algumas outras características, aí dando foco na suspensão, nos pneus e no tipo de freio das motos. Acho que o que vale destacar nesse quadro aqui é que as Himalayas elas têm versão com e sem ABS. Provavelmente virão as versões com ABS, apesar do ABS da Royal Enfield não ser desligável. E ela ser uma moto que se presta muito bem no off-road. A gente tem aí que estudar um pouquinho melhor como é que é essa questão, porque há aí um paradigma de que uma moto de off-road não poderia ter o ABS, né? Não poderia estar funcionando o ABS enquanto estivesse num terreno mais escorregadio e etc. Mas vamos estudar isso um pouco mais. Freio dianteiro, disco simples de 300 mm. Alguns reclamam dele ser borrachudo, mas a dimensão do freio a disco com 2 pistões aí, pelo menos até onde eu testei, foram suficientes. Freio traseiro de 240 mm, também freio a disco. A medida do pneu dianteiro de 90, 90, 21, traseiro 120, 90, 17. E as rodas aí são rodas de aço e raiada. Teneré 250, o garfo telescópico também, ela não tem ABS. Depois, quando chegarmos lá na tabela, a gente detalha um pouco mais. Então aqui estamos na XRE 300, a gente tem a suspensão garfo telescópico na frente, de 245 mm. Coisa que vale a pena destacar aqui, ela tem uma versão com ABS e outra versão sem ABS. Freio a disco na dianteira e na traseira, rodas de aço raiadas. BMW G310 GS, ela tem a opção só com ABS. A gente pode ver que as rodas são de liga leve. E é disco simples na traseira, é disco simples na dianteira. Vamos à nossa próxima Kawasaki Versys 300. Ela tem a opção com e sem ABS também. A Kawasaki caprichou na Versys 300, uma moto bacana, só que eu nunca pilotei, não tenho ideia de como seja a pilotagem dela. Aqui é a Honda CB500X, daqui no nosso grupo é a Premium. Entre essas que a gente está comparando, tem com e sem ABS também. Rodas de liga leve aí, o que dá essa certa característica dela de ser mais uma moto on-road do que uma moto off-road. E aqui vamos para a nossa NX400i Falcon, a Falconzinha que veio injetada, tentou ressuscitar, infelizmente não foi para frente. O preço dela não estava lá grande coisa na época que foi lançado com preço alto e não teve nenhuma reestilização. Estava fadada à morte rápida, não tinha ABS. Apesar disso, era uma moto muito boa. Rodas de aço raiadas. Todos aí com um garfo telescópico na dianteira, né? Sendo que a BMW GS tem o garfo invertido. As dimensões aí dão mais ou menos a característica de quanto elas são mais ou menos apropriadas para um off-road, né? A Royal Enfield aí com 200 mm de curso, a Teneré 220, um curso maior. A XRE é um curso maior ainda, de 245. A BMW 180, um curso menor. A Versys é bem interessante, um curso de 130 mm. A Falcon aí tinha 215, então a Falcon realmente ela tem algumas características muito próximas da Himalayan. A única que não tem ABS aqui é a Teneré. E a Falcon aí, que na época não era uma coisa que se falava muito não. As outras têm opções aí de com e sem ABS. Freio dianteiro, aqui é importante a gente ver as dimensões aí do freio, né, do disco dianteiro. A Royal Enfield tem 300, Yamaha 245, XR 256, a GS 300, a Versys 290, a Honda CBX aí, como ela vai a uma velocidade mais alta de todos aqui certamente, 320, um freio mais poderoso, e a Falcon era 256. Freio traseiro aí fica aí mais ou menos na proporção do freio dianteiro, só que sempre menor, é claro. As medidas dos pneus aqui a gente pode ver que a Honda CBX500 tem uma medida de 120/70/17, uma medida, é um pneu um pouco mais largo.
A Royal Enfield fica aí mais ou menos na média, um pouco acima da Yamaha Tenere, mas abaixo aí, por exemplo, da BMW, da Versys. E as rodas aí, rodas raiadas para Royal Enfield Himalayan, para Tenere 250, XRE também, a BMW que tem liga leve e também a CB500X liga leve. O restante aí todas com rodas raiadas. E agora vamos ousar falar um pouco aí sobre estética dessas motos, sobre a aparência delas. Todo mundo diz aí que gosto não se discute, mas quando se fala de motos, principalmente, todo mundo discute o que é belo, o que não é belo, o que é bonito, o que é feio. Cada um procura dar aí a sua opinião definitiva sobre a estética das motos, mas eu tenho uma visão um pouco mais democrática. Existem gostos para tudo, para todos. Então vamos analisar de acordo com a minha visão estética sobre essas motos aqui. Então, tendo como primeira moto a ser analisada a Royal Enfield Himalayan. Para mim, na verdade, ela é uma moto diferente. Olhando ela de perto, a gente nota que ela passa uma sensação de robustez, pouquíssimo plástico aí na construção da moto. Se vocês olharem o motor, vai ser bem diferente, ele é esse meio quadradão embaixo, aí é bem diferente das próximas motos que a gente vai ver com um pouco mais de detalhe. Ela tem um aspecto realmente muito diferente aí, que tem de ser uma moto que vai durar com essa mesma estética por muito tempo, e a preocupação não foi tanto assim em deixar ela com um visual de uma moto que inspire velocidade ao se olhar ao primeiro contato. Ela passa mais a sensação aí de que ela topa qualquer parada. Vai dar para comparar depois a altura do escapamento. Uma moto que se propõe a fazer off-road tem que ter um escapamento um pouco mais para cima, né? Não pode ser um escapamento baixo, porque pretende-se passar por alguma água, algum riacho, alguma coisa assim. O escapamento da Himalayan não parece ser muito alto, mas também está aí no limite da captação de ar, né? Ela não poderia mergulhar muito mais do que está a altura do escapamento, então deve ter sido pensado isso no projeto. Parece que tudo foi muito bem calculado. Esse projeto foi desenvolvido na Inglaterra por um renomado desenhista de quadro, uma empresa chamada Harris, que, se não me engano, foi comprada aí pela Royal Enfield também. Mas a estética dela é essa, tem essa proteção aqui do lado do tanque. Na verdade, isso aqui é mais um porta-treco, digamos assim. Na viagem que a gente fez lá, a gente conseguiu amarrar mochilas aí. Se não conseguir muito espaço na traseira, ela tem um bagageiro ali que dá para carregar bastante bagagem. Eu botei, a minha mala foi aí atrás durante a minha viagem na Índia, e o colega colombiano colocou a mochila presa aqui nessa grade. A moto foi feita realmente para ser usada e sem pensar muito assim, se está bonito, se os outros estão achando bacana a maneira como você acondiciona a bagagem. Ela é feita para você fazer a sua viagem tranquilamente. Para mim é uma estética clássica, não tem igual em outras motos. Eu gosto muito dessa estética aqui, para mim ela está aprovada. Aproveito aqui para botar também uma parte muito bacana dela, que é o painel. O painel da Himalayan tem inclusive uma bússola, que dá para ver ali embaixo à direita, os relógios bem tradicionais, apesar de ter uma partezinha ali digital. É um painel bem completo aí, com todas as informações que você precisa para fazer uma viagem e ter sob controle aí seu combustível e outras informações necessárias. A Yamaha Tenere tem aqui um visual diferente também. Essa parte aqui, que aparentemente é um tanque muito grande da Tenere, dá uma personalidade especial para ela. Ela não tem aquele tradicional bico de pato que virou moda agora nas motos com uma pegada um pouco mais trail, aventureiras, né? Então dá um ar de um pouco mais de simplicidade e parece bem compacta, né? Parece que botaram aí o essencial para ela funcionar bem. E ela funciona bem, é uma moto bastante leve, sem muitas firulas, bastante alta. E não acho particularmente bonita a Tenere, isso é o meu gosto, né? Mas como ela é funcional, para mim isso é o que mais me importaria se eu estivesse querendo comprar uma moto deste segmento. O painel dela bem simplesinho ali, tem as informações básicas que se precisa. Grande destaque aí para o painel digital, onde você vê a sua velocidade, e a RPM aí fica com um reloginho analógico. Vamos aqui para a XRE 300, né, a parte estética aqui, deram uma modernizada nela, botaram esse bico de pato, uma ponta realmente bastante grande.
Não é uma coisa que me agrade muito, mas eu não acho essa moto feia. Só não acho que ela se destaque por alguma coisa muito especial. Aquilo que eu estava falando em relação ao escapamento bem alto, certamente dá para afundar bastante essa moto aqui, até o limite aí da entrada do coletor. O painel dela aparentemente completo, mas um visual bem simples, e para mim não se compara com a beleza do painel da Himalayan. A BMW G310 GS aqui é uma estática bem moderna, eles colocaram aqui uma pitada de moto aventureira, mas todo mais indica aí que ela é uma moto muito mais adaptável ao asfalto, roda de liga leve, um pequeno bico de pato. É uma moto que eu acho bonita, assim, o visual dela é bonito, só o símbolo da BMW ali em destaque já dá aquela sensação de uma moto bacana. O painel dela aparentemente pequeno, aí, de aparência pequena, aparentemente simples, mas dá para notar que na parte toda digital, não tem nada de analógico aqui. Super completo, com todas as funções que você precisa para controlar essa moto, se essa for uma preocupação sua. A Kawasaki Versys, também acho uma moto bonita, olhei ela de perto já. Ela tem todo esse ar japonês, né? Assim como as Hondas também tem nesse visual um pouco mais moderno, a moto toda angulosa, né? A sensação que se quer dar aqui é uma moto que mesmo parada você tem a sensação de que ela está em movimento. Foi isso que os designers aí tentaram passar para essa moto. O escapamento ali um pouco baixo também, para uma moto que se propõe aí de vez em quando a pegar um pouquinho de água. Isso acho que não é a principal proposta dessa moto. Normalmente essas motos aqui vão ser muito mais, 90% do tempo aí, utilizadas dentro da cidade mesmo, né? A gente fala aqui em trails, em capacidade das motos, capacidade das motos de pegar um off-road, mas basicamente são usadas mesmo na cidade e no fim de semana, quando você quiser se aventurar ou fazer alguma viagem, pegar aí um pouquinho mais pesado em algumas estradas fora do asfalto. Painel relativamente bonito, não achei muito bonito, mas é simples e funcional aqui, com todas as funções que você precisa. A Honda CBX 500, a estética dela aqui é de uma moto que anda velozmente, é a aparência que se quer dar nesse desenho dela, com o farol lá na frente do bico de pato, um aspecto todo aerodinâmico aí, que se bate o olho e se enxerga nos desenhos, nos recortes dos plásticos aí. O escapamento também um pouco mais baixo. As rodas aí de liga leve também dão a entender que essa moto aqui é ótima num on-road. Painel aí super completo, super compacto também. E a nossa querida e velha Falcon de guerra aqui, um design bem antiquado, já bem mais arredondado, não se falava em bico de pato. Uma moto bem tradicional. Provavelmente hoje quem olha para essa moto aqui já de cara identifica como moto antiga. Mas era uma moto funcional, uma moto boa, olha o escapamento lá em cima, pensado para botar essa moto aqui para se fazer aventuras. Na época que ela foi lançada, ela tinha um design bem arrojado. Um painel hiper simples aí, simplesinho, para quem gosta do básico, tem tudo que é necessário para se fazer uma viagem e ter os seus controles. Então era isso, meus amigos e minhas amigas, mais de meia hora de vídeo aqui, tentando passar todas as informações possíveis nessa comparação com essa surpresa que vai ser para o mercado nacional da Royal Enfield Himalayan 400. Ela vai trazer aí um ar novo para o mercado, uma moto nova, um produto completamente diferente do que estamos acostumados a ver. Quero agradecer aqui muito ao Flávio Bressan por ter me passado essas informações, esse comparativo entre as motos. Sei que deu um trabalho enorme para ele. O vídeo também foi bastante trabalhoso de fazer essas edições aqui. Espero que todos gostem aí. Quem aguentou aí esses 30 e poucos minutos de vídeo, por favor deixe um comentário aí, se possível dê um like, para a gente seguir motivado a falar sobre essas motos. As Royal Enfields vem dando o que falar no mercado nacional. A Himalayan também vai ser uma moto diferenciada. Tomara que o pessoal goste como eu gostei nessa grande viagem aqui que eu fiz na Índia. Já combinei com o Flávio Bressan para a gente fazer uma live, fazer uma transmissão ao vivo, onde a gente vai discutir, além dessas informações que a gente passou aqui, dessas comparações, mais informações que ele tem disponível a respeito dessas motos e dessa comparação. Aguarde para breve aí, faremos uma live e contamos com a sua participação. Um grande abraço e até o próximo vídeo.